É bastante provável que você já tenha ouvido falar em algum momento sobre uma estratégia chamada ciclo de carboidratos, mas também é bastante provável que ninguém tenha pegado na sua mãozinha e te explicado da maneira a qual eu te explicarei hoje sobre essa estratégia que tem basicamente duas vertentes, e é pouquíssima gente que fala sobre a segunda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, cidadão, like no vídeo, inscrição no canal e obviamente se inscreva. Like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e por gentileza ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque... claro, like no vídeo, inscrição no canal e obviamente ative o sininho para não perder nenhuma notificação de todos os conteúdos que virão por aí. Sem muitas delongas, vamos pro nosso queridíssimo MindMeister. Deixa eu fechar as janelas para eu economizar memória RAM. Agora sim, vamos conversar sobre o ciclo de carboidratos. Começando pelo começo, do que se trata o ciclo de carboidratos, pessoal? O nome é bastante sugestivo, eu não quero te fazer de otário, mas eu preciso falar do começo. Ciclo de carboidratos é uma variação dos níveis de carboidratos da sua dieta. Essa variação, no entanto, pode acontecer de duas maneiras. Basicamente, você pode flutuar isso em dias da semana ou também no decorrer de semanas. Beleza, não entendi bolhufa. Simples, cidadão. Você pode, por exemplo, fazer um dia de carbo alto na quarta-feira, um dia de carbo baixo na quinta e na sexta, e no sábado fazer carbo alto de novo. Isso são ciclos de carboidrato baseados nos dias da semana. E você pode pegar 4 semanas de janeiro, por exemplo, e fazer um ciclo de carboidrato sendo uma semana de baixo carbo na primeira semana, na próxima semana tu faz alto carboidrato e assim sucessivamente. Isso seria um ciclo de carboidrato baseado em semanas. Não tem muito certo ou errado aqui, mas a gente vai conversar sobre um estudo que trabalhou com o ciclo semanal. E essa flutuação também pode acontecer com ou sem uma flutuação calórica de maneira conjunta. É muito comum que os treinadores prefiram trabalhar esse ciclo de carboidratos sem nenhum tipo de compensação calórica, ou seja, sem alterações. Isso significa que, por exemplo, se você consome hoje 3 gramas para cada quilo de peso corporal e 3 gramas para cada quilo de peso corporal de carboidrato e 2 gramas para cada quilo de peso corporal de proteína, você pode tranquilamente, numa semana, por exemplo, aumentar para 4 gramas quilo de carboidrato e reduzir para 1 grama quilo de proteína, uma vez que eles são equivalentes em relação à quantidade de calorias. Carboidrato e proteína tem 4 calorias por grama. Normalmente, quando se baixa a proteína, não se chega em valores tão baixos como esse. Então, muitos treinadores preferem reduzir a quantidade de gordura da dieta. Por exemplo, uma dieta tem 1 grama para cada quilo de peso corporal de gordura, o treinador naquele dia joga isso para algo tão perto ou tão baixo quanto 0,3, 0,4 grama quilo, para ele conseguir pegar toda a caloria que ele tirou da quantidade de gordura e incrementar no que seria a quantidade de carboidrato da dieta. Isso sem a flutuação calórica, tá, pessoal? Com a flutuação calórica, aconteceria de uma maneira um pouco diferente, que a gente vai falar daqui a pouquinho na parte do estudo matador. Enfim, as supostas vantagens do ciclo de carboidratos basicamente dizem respeito a 2 aspectos fisiológicos e um deles um pouco mais comportamental. Os fisiológicos são, primeiro, reduzir a adaptação metabólica, o que vocês devem conhecer como termogênese adaptativa, ou também o famosíssimo e famigerado efeito platô. Aquela hora que o nosso emagrecimento parece que não vai mais sair do lugar. Para além disso, você também consegue um reabastecimento de glicogênio muscular, especialmente no período de pre-contest, onde você gradativamente vai reduzindo os níveis de carboidrato e isso, por consequência, tende a fazer com que você reduza o seu estoque energético de cara. Um fator um pouco mais comportamental do ciclo de carboidratos diz respeito à adesão do plano. É aquele famoso fator novidade, aquela pessoa que fica de saco cheio de fazer a coisa toda repetidamente por meses e meses e meses, pode se beneficiar de ter o ciclo de carboidrato na dieta, uma vez que isso pode então melhorar a adesão dela ao planejamento. O ciclo de carboidrato, na sua essência, nasce de uma coisa mais bro science. Nunca existiu uma literatura que de fato corroborasse com isso, pelo menos até o Dudu Haluch lançar o livro dele, e aí sim a gente teve um autor que inclusive tem prática no fisiculturismo, se baseando em evidências para falar sobre o tema, mas a gente teve uma publicação curiosa chamada Estudo Matador. Por incrível que pareça, esse estudo não é brasileiro e a palavra matador não diz respeito a um estudo muito foda. Matador é somente uma nomenclatura para reduzindo a termogênese adaptativa e desativando o rebote da obesidade. Basicamente, nesse estudo matador foram feitas algumas coisas. Os autores, como na maioria das vezes, dividiram a galera em 2 grupos, onde um grupo fez basicamente a restrição calórica comum, ou seja, coloca ali uma porcentagem de déficit calórico, 200, 300, 400, 500 calorias, e segue aquilo ad eternum até o momento em que ela ficar de saco cheio, ou perder a quantidade de peso suficiente, ou também não conseguir seguir mais. A galera que recebeu a intervenção do estudo em si, passou por uma situação um pouco diferente. Eles faziam
2 semanas de restrição calórica. Essa restrição dizia respeito a 33% do gasto energético total. Então, se era uma pessoa que gastava, por exemplo, 2.000 calorias por dia, a gente podia imaginar que tinha uma restrição aqui de mais ou menos 650 calorias, o que é uma quantidade bastante razoável. Só que depois dessas 2 semanas de um déficit calórico relativamente agressivo, haviam outras 2 semanas posteriores, ou seja, provavelmente as 2 últimas semanas do mês, com uma dieta de manutenção. Então, eles empatavam o jogo do gasto energético. Eles consumiam tantas calorias quanto as que eles gastavam. É um tanto quanto óbvio, mas isso é um ciclo de calorias, tá, pessoal? Não é um ciclo de carboidratos, ainda que isso possa acontecer, já que indiretamente eles estão aumentando a quantidade de carboidratos, mas percentualmente não. Então eles aumentaram todos os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, de maneira proporcional. Isso significa que a dieta continuou com 50%, 60% de carboidrato, mas eles não mudaram o que seria, mas indiretamente eles acabaram mudando a quantidade de carboidrato, uma vez que eles aumentaram essa quantidade de calorias. Eles perceberam depois de 30 semanas foi o seguinte, galera. O grupo que fez essa restrição calórica intermitente perdeu 14 quilos de gordura e o grupo que fez a restrição calórica contínua perdeu 9 quilos de gordura. Isso é um resultado bastante admirável. O segundo fator é que quando a gente observa essas curvas de redução da taxa metabólica basal, a gente percebe que aquele grupo que fez a restrição calórica contínua, esse aqui da esquerda, teve uma redução completamente linear do que é a taxa metabólica basal deles. Apresentou uma redução de mais ou menos 600 calorias no final desse trabalho. Ao mesmo tempo em que o grupo que fez a restrição calórica intermitente, de fato, teve uma perda de taxa metabólica basal ou uma redução na taxa metabólica basal mais agressiva nos primeiros dias ou nas primeiras semanas. Isso se deve ao fato de que a restrição calórica estava bastante agressiva, só que eles conseguiram fazer uma espécie de manutenção dessa taxa metabólica basal ao longo das próximas semanas, o que acabou fazendo com que, diferentemente da redução de 600 calorias de taxa metabólica basal da galera que fazia restrição calórica contínua, isso chegou em mais ou menos 450 só dentro do grupo que fez restrição calórica intermitente, ou seja, eles conseguiram segurar mais a queda de metabolismo que se apresenta no processo de emagrecimento. E um fator que também é bastante curioso é que houve uma menor taxa de reganho, que eles chamaram como desativando o reganho. Então a gente percebe que no final da publicação, o grupo que fez a restrição calórica contínua teve uma redução no final de 2,5 kg praticamente, porque por mais que em algum momento eles tenham perdido basicamente 10 kg de peso corporal, eles reganharam 80% disso. Em contrapartida, o grupo que fez a restrição calórica intermitente chegou na faixa de 16 quilos perdidos e subiu somente para 12. Então eles tiveram sim reganho, mas esse ganho foi substancialmente menor do que o grupo que fez a restrição calórica contínua. Então esse ciclo de carboidrato com flutuação calórica também pode ser uma alternativa bastante válida para você. E agora, partindo para como a gente pode aplicar isso na prática, pensando no ciclo de carboidratos com flutuação calórica, que é exatamente o que a gente acabou de ver aqui, obviamente a gente tem um protocolo matador, que é justamente o protocolo 2-2, ou seja, 2 semanas com restrição calórica, 2 semanas em dieta normal calórica. Eu vou compartilhar também um pouco do que é a minha prática de consultório. Trabalho em alguns momentos aqui com uma proporção de 3:1, ou seja, 3 semanas de déficit calórico para 1 semana de manutenção. E para alguns pacientes com pouquíssima necessidade disso, com uma proporção de 7:1. Então, a cada 2 meses eu dou basicamente 1 semana de dieta de manutenção para que aquele indivíduo possa ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse plano. Isso, particularmente, entra muito no aspecto comportamental. Provavelmente não vai ser tão eficiente na questão fisiológica, de redução da termogênese adaptativa, mas em questão de comportamento isso é bastante massa. E claro, nesse meio tempo poderia ser 4:1, 5:1, mas aí depende muito de um feeling de consultório que é importante ser construído. Eu já tenho há 5 anos, isso fica um pouco mais fácil para mim. E se você quer abusar dos meus benefícios, cidadão, consultoria aqui em cima, só ler o QR Code. Isso a gente está falando numa flutuação semanal, tá, pessoal? Então, 3 semanas para 1 semana, 7 semanas para 1 semana. Essa flutuação também pode ser diária. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma proporção, eu inverti aqui, na verdade, seria 3:1, que seriam 3 dias de déficit calórico para 1 dia de uma dieta de manutenção, por exemplo, ou até mesmo 4 dias, perdão, de déficit calórico para 1 dia de uma dieta de manutenção. Isso pode permitir aquele aspecto de reabastecimento de glicogênio que a gente comentou. É uma forma muito inteligente de você conseguir reabastecer o teu atleta, o teu aluno, o teu paciente. Por quê? Imagina que o teu paciente começa segunda-feira uma restrição calórica com nível de glicogênio já razoável, por quê? Final de semana ele saiu da dieta, sábado e domingo ele comeu um pouquinho mais de carbo, etc. Ele tá no nível bacana segunda-feira. Mas passa segunda-feira, ele dá uma esvaziada. Chega na terça-feira, ele dá mais uma esvaziada. Na quarta-feira, por exemplo, que seria o dia que tu faria aqui uma restrição um pouco mais agressiva, tu já abastece um pouco desse carboidrato, fazendo uma dieta normocalórica, por exemplo. Aí na quinta-feira, sexta-feira e sábado, por exemplo, ele fica na dieta, domingo ele sai de novo e fica uma proporção de 3:1. Até no meio da semana aqui, a gente pode imaginar um 2:1, pensando em segunda e terça-feira, para quarta-feira tu abastecer, ou tu pode abastecer na quinta-feira, enfim. Não tem muito certo ou errado aqui, porque, novamente, isso é muito mais um feeling de consultório de prática clínica do que propriamente algum protocolo de estudo científico. E como a gente comentou, esse ciclo de carboidrato também pode ser feito sem flutuação calórica.
Elias, você trocou de roupa durante a gravação, o que aconteceu? Que eu gravei esse vídeo antes de ontem e acabou a bateria do meu microfone, provavelmente ele ficou apagado, inclusive, nessa gravação, mas voltei aqui para terminar minha aula, cidadão, meu compromisso contigo é tanto, ó, vale deixar o like, não vale não? Então, como eu vinha dizendo, essa flutuação calórica pode existir durante esse processo de ciclo, como a gente acabou de ver no estudo Matador, que fez o protocolo de 2:2. Não foi estudado dessa forma, mas existe também a possibilidade, claro, de você trabalhar num protocolo 1:1, por exemplo, ou seja, uma semana de caloria mais alta, outra semana de caloria mais baixa. Você também pode fazer isso de maneira diária, então você pode fazer 3 dias de caloria baixa para um dia de manutenção, 4 dias de caloria baixa para um dia de manutenção, ou simplesmente colocar um break aqui, uma quebra disso no meio da semana. Importante reforçar, assim como em toda a ciência, que basicamente a única coisa que a gente tem de comprovada que pode ajudar na questão de adaptação metabólica, reganho de peso, etc., é o protocolo 2:2 que foi realizado no estudo Matador, e tudo isso acaba sendo muito mais empírico do que qualquer outra coisa. Por fim, pessoal, para a gente finalizar, algumas considerações finais. Seria o ciclo de carboidratos necessário? Definitivamente não, afinal de contas a gente viu, inclusive no próprio estudo Matador, que ainda que tenha apresentado alguma inferioridade, a restrição calórica contínua tem sim os seus resultados. Além disso, eu já percebi também através de prática de consultório que existem várias pessoas que lidam pior com a adesão ao planejamento quando elas precisam ficar mudando muita coisa há muito tempo, então elas preferem ter ali uma constância de rotina. Isso é muito aspecto comportamental, ao mesmo tempo que pessoas podem se beneficiar bastante de uma flutuação na dieta, outras pessoas se saem da rotina, se saem da monotonia, se sentem muito mais perdidas do que qualquer outra coisa. Agora, sim, existem vantagens práticas, acabei de ver que a minha LED está apagada, eu estou escuro, mas beleza. As vantagens práticas são basicamente, no processo de cutting, como a gente comentou, a melhora da termogênese adaptativa, ou seja, a redução daquilo que é uma adaptação do nosso organismo frente à perda de peso, e também a possibilidade da gente ter um menor reganho de gordura depois que a gente finaliza o nosso cutting, que é normalmente um período bastante delicado, onde a gente fica muito propenso para ter esse reganho. Além disso, como a gente comentou, uma possível vantagem é exatamente para aquelas pessoas que enjoam muito facilmente da dieta e acabam tendo algum tipo de estímulo, vamos dizer assim, para que elas possam seguir alguma coisa diferente nesse meio de caminho. Agora sim, o vídeo está finalizado com 2 camisetas por falta de uma, e se você gostou desse vídeo, cidadão, por gentileza, ó, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação e também deixa o like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Tamo junto, até breve, fui!